Sejam muito bem-vindos, um prazer ter vocês aqui. Vou começar falando aqui rapidinho, né? Isso aqui a gente está começando aqui a tentar, né? A cada 15 dias a gente trazer aqui pessoas que falam de assuntos interessantes. Eu tenho a sorte, assim, de estar conseguindo trazer amigos muito queridos e Patrícia é uma amiga do coração. A gente atravessou aí juntas um grande desafio na vida. Ela me salvava, porque ela é uma mulher boa de fazer resenha, então eu me atolava nas resenhas, ela ia lá me ajudava nas resenhas dos artigos. Então, é minha amiga de mestrado, que eu tive um prazer enorme de conhecer ela, os filhos, enfim, uma família linda. E Patrícia é enfermeira, professora e mestre em saúde da família, né? E Patrícia tem uma experiência absurda, tanto na professora, né, como professora, mas também como enfermeira. Ela atua, e atua brilhantemente, dá aula de tanatologia, então vai ser uma conversa aqui profunda, né? Então, por favor, podem fazer perguntas, porque vocês vão ter respostas, assim, bem consistentes e profundas. E Patrícia também tem uma experiência com o setor de transplantes, então, apesar de trabalhar, né, de ser enfermeira, mas ela também trabalhou com psicólogos e ela atendia as famílias, né? Então, ela fazia, né, Patrícia, o questionário com as famílias, nas entrevistas. Então, ela tem uma riqueza para trazer para a gente, né, dessa experiência, para nós psicólogos e, obviamente, para os enfermeiros, né, que estão aqui, e, enfim, todas as pessoas que se interessaram no assunto, que vai ser assim, muito, muito interessante. Eu estou aqui, vou me deliciar, porque eu também vou aprender junto, então vai ser muito bom te ter aqui, Patrícia. Então, queria te agradecer demais, tá? Você ter aceitado aí o meu convite. E foi assim, viu? Porque eu peguei ela de surpresa. Foi. Então, assim, para mim... Tá, agora Obrigada. Pronto, é um grande prazer, né? Realmente pegou de surpresa. Eu nunca fiz uma live, né? E nunca planejei fazer, mas eu não podia negar um convite de Adriana, que é uma pessoa que, nossa, eu não tenho palavras para dizer da amizade, de quanto me acolheu, né? A baiana foi muito acolhida no Rio por Adriana, é uma pessoa que eu realmente respeito muito como profissional e como pessoa também. Também tem uma família linda, uma filha maravilhosa que mora no meu coração. E eu assim, também te adoro. com relação a essa experiência, realmente foi uma experiência, enquanto enfermeira, eu trabalhei praticamente a vida inteira com pacientes graves, né? E eu demorei um tempo, a psicologia me ajudou para descobrir por que eu gostava tanto de trabalhar numa unidade de terapia intensiva e com pacientes num alto grau, um paciente crítico, né? Aquele paciente que não tem interação. Aí veio, né, a minha descoberta quanto à minha personalidade de preferir não manter uma relação, né? Principalmente quando se trata de sofrimento. Então, a gente lida na unidade de terapia intensiva com um sofrimento humano, né? A gente percebe o sofrimento daquelas pessoas ali e a gente faz aquilo que a nossa profissão nos permite, a gente cuida, né? Então, sempre foi muito... Na verdade, a gente não costuma parar, enquanto enfermeiros, para pensar naquela pessoa como alguém que faz parte da família de alguém. E eu nunca me esqueço essa relação com a psicologia, porque na UTI também a gente tem psicólogos. E eu, no início, eu não entendia por que psicólogos na UTI. E aí foi quando surgiu, né, a política de humanização, e nessa política de humanização teve uma atuação muito intensa da psicologia aqui, né, nas unidades de terapia intensiva. Eu trabalhava em mais de uma, e uma coisa que me tocou muito, né, eu acho que foi a primeira vez que eu percebi realmente que eu estava cuidando de um ser humano, né? Porque eu cuidava de uma pessoa doente, mas eu não via por trás daquela pessoa ali grave, né? Entubada e sem conversar, eu não conseguia perceber o que tinha por trás daquilo. E aí, com esse trabalho da psicologia, uma das coisas que foi feita eram colocar fotografias, né? Retratos mesmo, que eram fotos impressas nas paredes dos leitos.
E aquilo me tocou tanto que eu tive que sair do leito e ir para o banheiro chorar. Porque eu parei, olhei para aquela paciente, né, eu lembro que era uma mulher, e ela estava muito inchada, né, porque era muito grave. E quando eu comecei a olhar para as fotos dela e vi que ela era uma pessoa como eu, e que ela era uma avó, uma mãe, mostrava ela com a família, foi muito impactante para mim. Então, assim, a partir daquele momento eu comecei a ver que ali tinha alguém que precisava de mais, né, além do cuidado do corpo. Acho que foi meu primeiro choque com relação ao cuidado e ao o quanto esse cuidado vai além, né, do cuidado físico. E, enfim, e os anos foram passando, eu continuei trabalhando em UTI, até que um dia um médico que trabalhava comigo lá mesmo, nessa mesma UTI, me convidou para trabalhar com algo que eu nunca tinha ouvido falar, não era algo comum naquela época, né? Vamos trabalhar com doação de órgãos, vamos trabalhar com morte encefálica. Eu não fazia ideia do que era morte encefálica. Mas eu vou, eu quero. Eu gosto de desafios, de coisas novas. E assim, de fato, foi uma mudança na minha vida, não só como profissional, mas houve uma mudança na minha pessoa, né? E eu sempre costumo falar isso, eu leciono, né, uma disciplina, tanatologia, que quando surgiu essa disciplina na faculdade, eu fui pedir à coordenadora, eu digo, olha, não dê essa disciplina para ninguém, eu quero ela para mim. E, não, na verdade, ninguém queria. Ninguém queria saber de tanatologia. E aí, tanto que ela se assustou, como que disse, por que será que ela quer? Eu digo, eu quero. Nem eu sabia por quê, né? Mas me veio aquele interesse em falar de tanatologia, eu não sabia o que, é que tinha no conteúdo da disciplina, mas eu sabia que era relacionado à morte. E eu me vi, né, naquele momento, comecei a passar um filme na minha cabeça. Poxa, eu trabalho há tanto tempo com morte, né? Porque a UTI que eu trabalhei, as UTIs que eu trabalhei eram de pacientes muito graves, eram UTIs gerais, e o índice de óbito era muito grande. Ainda é, né? São pacientes que, em geral, já chegam com muito comprometimento, e a gente vivencia muito esses óbitos. E chegou um momento da minha carreira que eu não queria mais trabalhar com enfermagem, porque eu dizia assim, poxa, eu não aguento mais ver morte. E aí eu pensei, inclusive, em fazer faculdade de turismo. Eu fiz, não, eu vou fazer turismo, porque no turismo eu vou ficar chateada, porque vão ter pessoas lá se divertindo e eu vou estar trabalhando. Mas pelo menos eu vou ter o prazer de ver pessoas felizes e não pessoas morrendo e tristes na situação que eu via. Então, eu costumo dizer, inclusive nas aulas para os alunos, que trabalhar com doação de órgãos mudou completamente meu direcionamento enquanto profissional. E eu aceitei o convite, foi um desafio, porque realmente eu não conhecia absolutamente nada do assunto. Nós fomos treinados, capacitados, né, a central de transplante aqui, a coordenação de transplante aqui do estado, na época era muito organizada, e a gente teve algumas capacitações. Mas eu tive a felicidade também, inclusive tem uma colega que entrou aqui, Grácia, que também fez parte dessa equipe comigo, e a gente aprendeu muita coisa junta. A gente já trabalhava junto, né, em UTI, e enfim, após os treinamentos, e uma coisa que me marcou muito, que continuou me marcando, foi a atuação do psicólogo. Eu não tenho como deixar de falar disso, porque na graduação de enfermagem, a gente até aprende a fazer entrevista. Mas é uma entrevista, a gente aprende a questão da mensagem, né, aquele receptor, mensageiro, a forma da comunicação, porque a comunicação é imprescindível para a profissão de enfermagem. Mas a gente não aprende a fazer entrevista na situação de doação de órgãos, em situações, é o que a gente chama hoje de comunicação de más notícias, ou de estar lidando com alguém num momento difícil. Então, quando a gente fala em doação de órgãos, né, no processo de doação de órgãos para transplante, a gente fala de um processo imenso que tem diversas faces. E uma delas é a entrevista familiar. E quando a gente se parou, a equipe era muito boa, uma psicóloga maravilhosa que trabalhava com a gente, né, e tinha uma psicóloga, assistente social, médico, e o resto era tudo enfermeiro. Né, a equipe de enfermeiros, homens e mulheres,
E aí a gente tinha muitos encontros, a gente fazia atividades como se fossem oficinas. E eu lembro quando ela disse assim, vocês vão entrevistar pessoas no momento mais difícil da vida delas. Vocês estão preparados para isso? E aí eu parei e fiz, gente, será que eu vou conseguir? Porque o processo, a gente ficava dentro do hospital, e quando acontecia um óbito, alguém deveria nos avisar. Quando não avisava, a gente fazia busca ativa. A gente ia nos setores, né, emergência e UTI, que eram os setores onde mais aconteciam os óbitos, para saber se alguém tinha morrido. Né? Por quê? A gente precisava de um tempo hábil para a entrevista, né, para que a doação pudesse acontecer. Então, a primeira coisa que aconteceu foram os profissionais, os colegas e outros profissionais nos chamarem de urubu. Foi o primeiro choque. E eu, como assim urubu? Não, vem atrás, né? Vou usar o termo, atrás da carniça. E aquilo me impactou muito. Eu, como assim? Só que a gente estava tão bem preparado, né? Não só para a entrevista, a gente foi se preparando, mas também a gente tinha um propósito. Então, acho que a psicologia, ela entrou justamente nesse propósito que fazia a gente ter certeza de que aquilo que a gente estava fazendo era um benefício. E a gente nunca se sentiu, na verdade, um urubu ou alguém que estivesse buscando, ou enfim. Então, o sentimento que a gente tinha era assim, alguém está realmente morrendo, e muitas outras pessoas podem se beneficiar, né, desse óbito. E aí era o que a psicologia trazia. Então, vocês vão viver a alegria e a tristeza. Mas o mais importante é não demonstrar isso. Porque imagine, durante uma entrevista familiar, a gente, né, aborda, né, a gente se aproxima da família, e a gente tinha um apoio muito grande da equipe de psicologia do hospital. Eles estavam sempre presentes quando a gente precisava. A gente aprendeu a identificar nas famílias, né, o momento difícil, o não preparo, identificar aquilo que levava elas que poderia levar a não compreender a nossa abordagem naquele momento. Então, mas no momento em que a gente estava sendo capacitado, que ela fez essa pergunta, eu fiquei morrendo de medo. Eu fiz, será que eu vou conseguir? Porque eu vou estar ali com a família num momento difícil. Então a gente pensava, às vezes é um filho que está perdendo a mãe que está perdendo um filho, e a gente fazia isso também com crianças, que eu acho que foi a parte mais difícil. Né? Eu já tive experiência de entrevista com criança de 5 meses, com criança de 12 anos, de 9 anos, e para mim era a parte mais difícil. Por quê? Porque dentro da minha profissão, uma área que eu nunca me identifiquei era justamente trabalhar com criança. Porque eu não conseguia, era muito difícil para mim lidar com aquele sofrimento da criança e dos pais. Principalmente quando meus filhos tinham a mesma idade deles, das crianças. E aí vem a questão da transferência, né? Então é bem difícil. Então eu posso dizer que de tudo que eu fiz nesse processo de doação de órgãos, inicialmente o mais difícil era a entrevista. Então né, enfim. Como é que acontecia, Paty? Como é que essa entrevista acontecia assim? Tinha um lugar específico? Tinha. Ia só uma pessoa e uma dupla? Como é que era assim, a dinâmica disso? Olha, durante o dia, a equipe tinha dias que sempre tinha um enfermeiro, que era o plantonista, que ficava 24 horas, e durante a semana tinha a assistente social, a psicóloga e o médico, né, que faziam outro papel. Educação permanente, a gente fazia educação permanente com os médicos, com os residentes, e elas estavam à frente disso. Mas sempre tinha um enfermeiro. Então, quando tinha uma entrevista e que era durante o dia que eles estavam lá, a gente conseguia fazer a entrevista a todo mundo. Então, a gente tinha uma sala, né? Tinha uma sala, porque a gente também aprendeu com a psicologia que uma entrevista ela não pode ser feita à beira do leito, né? Realmente, completamente contraindicado, porque a gente vai estar com a família diante ainda daquela pessoa, porque quando é morte encefálica, a morte encefálica ela só é declarada quando fecha o protocolo. Né? Quando o paciente
teve uma parada cardiorrespiratória, o óbito já está ali. Mas independente da forma, imagine a gente fazer uma entrevista diante do leito, né, daquela pessoa que tem um significado para aquela família. Então, foi uma das coisas que, uma das preocupações dessa equipe que eu trabalhava tinha. E isso foi muito importante para a gente. E para mim, especificamente, porque eu sempre tive dificuldade de lidar assim, com família. Eu preferia me esquivar. Por isso que eu digo que para mim foi um aprendizado muito grande. Eu aprendi muito, eu aprendi humanização, eu aprendi a lidar com família, né, que para mim era difícil. Por isso eu estava na UTI, porque lá eu não tinha tanto contato com familiares. Eu tinha contato, era eu e o paciente, e a equipe, né, junto. Então, eu tenho assim, muitas histórias, muitas entrevistas que foram feitas, e eu ia sempre reportando aquelas orientações da psicologia e da assistente social também, né? Porque o assistente social, eles lidam com entrevista o tempo inteiro, eles sempre estão conversando com a família. Então, a gente teve muito apoio. E eu, com o tempo, eu fui realmente me sentindo segura. Mas assim, a gente ficava imaginando, às vezes eu estava lá na sala, porque a sala era estrategicamente próxima da UTI e próxima da emergência, e em frente à sala do serviço social. Então, todo óbito que tem no hospital, a família vai no serviço social. Então, chegava uma família chorando, a gente ouvia o choro, já sabia que tinha possivelmente um óbito. Então, a gente tinha que se aproximar, né, ficar próximo da situação, em óbito em PCR, né, porque a morte encefálica a gente acompanhava do começo ao final. Então, a gente fazia o acolhimento da família no processo de morte encefálica, então a gente tinha mais tempo, era um tanto quanto mais fácil, né, porque a gente criava um vínculo, né? E tinha um vínculo, uma confiança com essa família. Mas na morte por parada cardiorrespiratória, não dava tempo. Era assim, parou, e aí a gente a família tem a notícia do óbito, vai para o serviço social e do serviço social vai embora. Então a gente tem um tempo muito curto. E no começo, esse era o momento mais difícil, porque a gente chegava e encontrava a família no momento de choque. Impactada, né? Totalmente impactada. Eu dizia, eu não vou conseguir. Como eu vou conseguir? Mas, seguindo as orientações da psicologia e do serviço social, a gente conseguiu, né? E com o tempo a gente foi aprendendo cada vez mais e aprendendo a respeitar. Né? Eu acho que foi Como é que era mais ou menos essa entrevista? Assim, a abordagem abordava e as perguntas depois eram mais específicas, mais técnicas. Não, na verdade não. Não? Na verdade não. Eram dois tipos de entrevistas diferentes, né? Que são bem diferentes. Uma morte encefálica e na PCR. Na PCR era meio que direto. Né? Vou contar só uma história, que foi uma história que chega a ser engraçada. Duas, que foram bem, assim... Pode ser que se chamar de engraçada, porque foi bem impactante para mim. Eu fui fazer uma entrevista, um homem, né? Ele foi a óbito, e eu fui entrevistar a família. Então, quando a gente percebia que a família estava num choque muito grande, que precisava mesmo de conversar com a psicologia, a gente chamava a psicologia para uma sala, conversava e depois me chamava. Dizia, não, pode vir agora. Olha, aqui é a Patrícia, e ela vai conversar com você. Então, a gente já tinha, né, já sabia o que falar. Porque, assim, acho que o que ficou de interessante, assim, pra gente, de aprendizado, com relação à doação de órgãos, é que quando a gente ia fazer uma entrevista, a gente não ia pedir órgãos, a gente não ia pedir nada. Na verdade, nós íamos dar a oportunidade da família doar. Então, era uma oportunidade. Então, tinha uma colocação, né? Você tinha um tipo de abordagem, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o que a gente sabe, as pessoas que têm interesse de doar, elas já sabem. Né? Quando acontece algo assim, ela já tem na consciência dela. Mas o que acontece aqui na Bahia, né? O que acontecia, eu acho que já melhorou um pouco, vem a questão da morte. Vamos lá, a questão da tanatologia que a gente vê na disciplina. Morte é um tabu. Não é um assunto para se conversar em família, não é um assunto para se conversar entre amigos. É um assunto para se jogar embaixo do tapete. Porque é doloroso, porque é um mistério e ninguém quer falar sobre isso, né? Uma das autoras da minha dissertação, né, Haley, que é uma autora francesa, ela já falava, né, há alguns anos atrás, desse tabu. Né, o tabu deixou de ser do sexo e passou a ser um tabu da morte. E a gente
transforma a morte numa inimiga na nossa sociedade, né, ocidental. A gente transforma a morte em tabu, em inimiga, e a gente costuma realmente escondê-la. E isso dificulta muito nesse momento, porque a maioria das pessoas aqui no Nordeste, elas não conversam sobre esse assunto, né? Inclusive, uma pessoa que tem câncer, o que se fala é que aquela doença, a gente ainda vivencia isso aqui. E o público que a gente lidava nesse hospital é um hospital público, e as pessoas, né, um pouco mais carentes e que tinham menos conhecimento. Então, foi uma outra coisa que eu aprendi também, né, com relação à entrevista, no processo do paciente em morte encefálica, que a gente tinha mais tempo com a família, a gente conseguia se aproximar dela e dava as orientações. Então, a gente aprendeu como fazer que a família compreendesse o que era a morte encefálica. Eu sei que eu estou falando muita coisa, porque o assunto é muito extenso mesmo. Não, é. Então, na UTI, quando a gente identificava o paciente morte cefálica, que antes de começar o processo, né, o protocolo de morte cefálica, a gente conversava com a família para que ela compreendesse por quê. Primeiro, ventilação mecânica, o paciente está respirando. O coração está batendo, está usando droga vasoativa, o coração bate. Como é que está morto? Então, nem os profissionais de saúde compreendiam isso no início. Imagine a família. Então, a gente fez um trabalho de acolhimento e um trabalho de educação também permanente, tanto para os profissionais como aos pouquinhos a gente fazia com a família. Uma estratégia que a gente utilizava era levar a família durante o protocolo, em um dos testes do protocolo, né, para que elas acompanhassem. E pedíamos ao médico para que ele fosse falando quais as reações que uma pessoa viva teria, né, durante aqueles testes. Porque a gente percebeu que quando começava a fazer os testes, as famílias ficavam achando que estávamos fazendo um tratamento, uma terapêutica para melhorar. Então, cada vez que a gente percebia como a família lidava, a gente ia mudando a abordagem. E, assim, tive experiências fantásticas, assim, né? Pode escolher algum tipo que eu possa falar com relação à entrevista dessas experiências, que eu tive diversas. A gente pode falar, assim, coloca uma de morte encefálica, né, que você possa... Certo. E uma de parada cardiorrespiratória, ou seja, uma que você teve um tempo de trabalho, né, e outra que você teve, enfim, uma coisa bem rápida, né, para estar trabalhando. Beleza. Né? Então, eu vou falar dessa primeira, né, que eu tinha começado. O marido morreu e eu fui entrevistar a esposa. Ela estava aparentemente tranquila, eu fiz, dá para entrevistar. E realmente levei para uma sala, a gente se apresentava, e aí eu, enfim, sentamos, e aí eu entrevistei, né? A gente, como eu disse, a nossa abordagem, ela é muito tranquila, a gente espera realmente uma oportunidade para conseguir falar. Em geral, a gente começa perguntando como que era essa pessoa enquanto viva, como era o comportamento, a personalidade, se era uma boa pessoa, se era uma pessoa que gostava de ajudar o próximo. E essa senhora, ela era evangélica. E aí eu fui lembrando, né, da orientação, dos sentimentos que nós, entrevistadores, teríamos durante a entrevista. A gente podia sentir raiva, né, daquela pessoa por dizer não, e poderíamos ficar felizes por dizer sim, e sabermos que algumas pessoas iriam, enfim, ter uma vida melhor e ter uma sobrevida com a doação. Mas a gente não podia demonstrar isso. Porque eu não poderia demonstrar felicidade diante de alguém que está no momento de luto, no momento de tristeza. Né? E nem tristeza por a pessoa dizer não, porque é um direito dela isso. Então, eu fui entrevistar essa senhora e ela disse, olha, eu preciso falar com o pastor. E eu tomei um susto, né? Porque eu fiz como assim? Eu pensei, como assim o pastor, o marido era dela, e é o pastor que decide? E aí veio aqueles pensamentos na minha cabeça, ai, se esse pastor disser não, cadê a caridade? E vinha, né, essas emoções que eu não podia demonstrar. Ela ligou para o pastor aceitou e ela doou, né?
assinou o termo e foi feita a doação de córnea, porque quando é morte, né, por parada cardíaca, só córnea mesmo que Ah, lá, é? Não sabia. tem outras coisas que podem ser doadas, mas lá a gente só tinha um banco de olhos e só podia ser a córnea. E aí deu tudo certo, né? Mas Olha, veio esses sentimentos, né? E a gente fazia umas sessões de uns encontros, o grupo fazia para discutir, para falar dos nossos sentimentos e como eram as entrevistas. vocês Bom, precisavam de suporte, né, Paty? Porque senão muito era mesmo. muito difícil, né? Porque também a gente sentia também, né? Aquilo eram muitos pacientes. Lá é um hospital que realmente tem muito óbito, né? Esse hospital que eu trabalho até hoje, ele é um dos maiores hospitais do Norte e Nordeste. Então a gente tem um número grande de pessoas que evoluem para óbito. E lá é referência de neurologia, né? Neurologia clínica. Então, uma das principais causas dos pacientes evoluírem para morte cefálica é o acidente vascular encefálico ou o TCE. A gente não tem muito TCE lá porque vai para um outro hospital, que é um hospital referência, né, de trauma. Então a Uhum. gente tem muito paciente. E uma outra história também, uma história que eu nunca esqueci, de um paciente, era um paciente muito grande, né? Aquele biotipo de um homem forte, ele era maior do que a cama, do que o leito, e ele era cozinheiro. Então eu lembro da história dele toda. Ele era cozinheiro e ele saiu do trabalho, né, do restaurante. Então ele chegava em casa por volta das 23 horas. E ele não chegou em casa, né? Mas só que assim, ele não chegou e ninguém percebeu porque ele morava sozinho. Então a família contou, né, a história. Ele teve um AVC a caminho de casa, ele pegou o ônibus e provavelmente quando ele desceu do ônibus, ele caiu, né, próximo da casa dele. E ele só que ele caiu e as pessoas passavam e achavam que era um morador de rua, né, um etilista crônico caído ali e nada faziam. Até que às 5 horas da manhã, um vizinho conseguiu identificar, né? Nossa. Enfim, então foi um paciente que chegou no hospital, ele foi atendido muito rápido e conseguiu a vaga na UTI. Só que ele passou muitas horas, né, com AVC e ele progrediu e assim ele entrou em morte encefálica. E a família era a irmã, eram só irmãos, na verdade, se não me engano, eram 3 irmãos. E um dos aprendizados com relação à entrevista, a gente aprendeu com tudo isso, que toda família tem alguém que manda, tem um líder. É aquele que todo mundo ouve. Da minha família eu já descobri quem é, viu? Ela tá até aí, mas ela nega. Eles sempre negam, né? Na minha família, quem manda é minha irmã. É a caçula, viu? Então, né, a gente aprendeu isso e verificamos, assim, foi muito interessante. A gente vê isso, cada família tem alguma referência diferente. Nessa, era a irmã, né? Nessa entrevista em particular, a gente levou 4 horas com essa família. Então, estávamos eu, a psicóloga, o médico e a assistente social. E, assim, não é aquela entrevista, olha, a gente está precisando, se vocês quiserem doar, não. Então, assim, 4 horas. E foi um aprendizado. A gente primeiro fala da pessoa, né? Como é que ela era, como eu disse, aquele comportamento. Eles trazem, às vezes fazem a gente repetir gestos, faziam a gente repetir todo mundo, gestos que o falecido tinha, comportamentos. E a gente tinha maior paciência de ouvir isso tudo, justamente porque era um momento de luto. E acho que esse primeiro momento, em geral, as pessoas querem falar bem, né, daquele que partiu, a forma de aproximação, enfim. E foram isso. A princípio, ela não queria, né, a irmã, que era ela que mandava, todos opinaram, mas ela. E assim, o não querer dela, a gente conseguiu identificar, a psicóloga conseguiu identificar, conversou com ela separadamente. Foi uma situação que tinha acontecido durante o tratamento dele, na verdade, um colega, né? Algum colega de profissão que equivocadamente falou na doação de órgãos antes de fechar o protocolo, que é algo que não se deve acontecer de forma nenhuma, porque enquanto o protocolo estiver aberto, é um paciente grave que está ali, é um paciente vivo, porque tem que confirmar a morte, para depois a gente dizer que é morte cefálica, porque vai ter a declaração de óbito. E por conta disso, ela ficou muito magoada.
né? E aí vinham os pensamentos, vai matar o paciente porque quer a doação. Mas a Uhum. entrevista da gente foi tão bacana, assim, com eles, que no final eles aceitaram e doaram. Então, assim, são 4 horas é bastante tempo, e é um desenrolar que vai acontecendo de acordo com cada família e com cada situação, né? E depois da entrevista, a gente parte para outra parte do processo, né? Que é um Esse corre-corre. é o corre-corre. Aí começa a corrida mesmo, né, Paty? Isso, aí Esse começa a momento corrida. da entrevista, quer dizer, eu imagino que sejam, assim, tem várias respostas, né, nessas interações, você deve ter visto já de tudo, né? Mas Tudo, tudo. essa questão que você fala aí dele, de falarem, né, de quererem falar da pessoa, é quase como dizendo assim, ó, olha o quanto ele era bom, né? É quase que um rito de Sim, despedida mesmo, né? Como se estivesse fazendo uma despedida e valorizando aquele momento. Olha o que a gente está dando para vocês, né? Porque, na exatamente. verdade, né, valorizando aquele momento, né? E talvez Exatamente. quanto mais essa demora, seja talvez uma necessidade mesmo de trabalhar esse desapego, né? Essa Isso, partida, né? isso. Isso foi, como eu falei, foi um aprendizado imenso. E assim, outra coisa que eu aprendi também enquanto profissional foi a respeitar mais ainda a equipe multiprofissional. Então, assim, foi onde eu aprendi a realmente trabalhar em equipe, né? Porque enquanto enfermeiros, a gente é tudo igual. Todo mundo trabalha igual, todo mundo é enfermeiro, mas quando a gente está ali com profissionais que trazem uma expertise diferente da nossa, e nós levamos a nossa também, o entrosamento, na verdade, o resultado que vem para a família, nesse caso, é muito maior. Muito maior. Então, assim, eu virei uma defensora dos profissionais, né? Tanto assistente social como psicólogo, e consigo identificar, assim, o papel de cada um e quanto todo mundo junto consegue fazer um trabalho muito mais eficiente, né? Principalmente no Uhum. trato com a família. Isso eu não tenho dúvida. Paty, fiquei com uma dúvida. Qual é a maior dificuldade na abordagem, assim, para chegar, né? Porque tem os que querem doar já vão lá. Isso. Mas, assim, nessa abordagem você falou que tem essa questão de não é um pedido, né? É uma possibilidade oferecida para essa doação. Existe muita resistência, eles não querem nem conversar. Essa abordagem ela é muito difícil? Ou tem uns que já se colocam assim, de uma maneira tranquila? O Olha, que a você nossa. pensa assim, nível? É mais difícil, né? Você tem mais rejeição do que Isso. aproximação? Assim, dá para Olha, dar uma ideia? dá, assim, a realidade nossa aqui é a negativa familiar. A gente tem um Negativo, né? índice de negativa familiar muito grande, né? E a gente já vai esperando essa negativa. Então, é um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente já conhece o perfil. Então, assim, Uhum, como a gente se sente bem? Bom, eu orientei, né? A gente orientava e dava oportunidade. A oportunidade era deles. Porque, assim, tem diversos artigos que tratam, que falam justamente do arrependimento das famílias que negaram a doação. Ao longo dos anos, o doar traz para a família um certo conforto de que o ente se foi, mas ficou, de alguma forma, ajudando outras pessoas. Então, acho que com essa consciência que a gente chega no momento da entrevista, a gente consegue ouvir um não de maneira parcial. Com relação à família não querer, teve uma situação que, se não fosse trágica, seria cômica. Era uma mulher, né, que evoluiu para a morte cefálica, ela era jovem, tinha 30 e alguma coisa, foi um aneurisma que rompeu, enfim, ela veio de outro hospital e quando chegou lá já não tinha mais realmente o que fazer, só foi feito mesmo, era uma paciente neurológica, né, fez uma cirurgia de conforto para a paciente, e ela chegou no estado de massa cefálica, já está perdendo massa cefálica, né, pela região da cirurgia, enfim, é uma paciente bem delicada. E aí eu fui, nesse dia estava eu e um colega, nós fomos juntos fazer a entrevista. Eram 10 filhos, quer dizer, 9 irmãos da paciente. Presentes na entrevista, os 9 irmãos e o pai. Então,
para que haja doação, o responsável legal é aquele parente mais próximo. No caso dela, ela não era casada e só tinha filhos menores, seria o pai, né? Não tinha mãe, era só o pai. Então, metade, eu comecei, né, a entrevista, eles estavam muito revoltados, porque achavam que tinha sido erro médico, e eu não posso negar e nem afirmar, porque aconteceu em outra instituição. Então, quando chegou para a gente, o que tinha que ser feito foi. Então, a gente já capta logo, né, bom, já tem Já vem com uma resistência, né? Isso, com a reticência provavelmente negativa, porque está chateado com o tratamento. E aí, nesse momento, estava a psicóloga conversando com o pai, e ele bem grosseiro com a psicóloga, com o médico, estava bem chateado. Saiu todo mundo, ficou eu e o colega, né? A gente vai tomar uma bomba aqui agora, né? Mas vamos lá. E aí foi interessante que quando eu comecei a falar, eu tentei usar uma linguagem que ele compreendesse, porque a queixa dele era: como não fizeram a cirurgia nela? Aliás, por que fizeram a cirurgia nela? Matou ela. E aí eu fiz, olha, na verdade, como é o nome do senhor? Pronto, eu sou Patrícia, me apresentei. O que acontece? Eu vou tentar explicar um pouquinho a visão, eu sou enfermeira, a visão da enfermeira. Por que o médico fez a cirurgia? Se ele não fizesse a cirurgia, né, eu vou falar uma coisa que vai doer um pouquinho, mas eu preciso que o senhor entenda. Ela podia ter problema com o cérebro dela, podia sair pelo ouvido, pela boca, pelo nariz. E nenhum médico quer que a família passe por essa situação. Então, a cirurgia foi feita por isso. Aí ele olhou para mim, respirou fundo, eu fiz até agora. Até que enfim, uma pessoa que conseguiu me fazer entender o que aconteceu, porque até agora falaram e eu não entendi nada. Que alívio. Ele entendeu. E aí partimos para como ela era, como ela se comportava em vida, era uma pessoa boa, enfim. E aí ele ouviu tranquilamente. Quando eu falei a palavra, eu e o colega, doação de órgãos, ele levantou e fez assim, chamou todos, metade dos filhos queriam, aceitavam, mas era ele fez todo mundo levantar da sala e correr para o leito para a gente não tirar os órgãos. E foi uma situação que a gente não teve muito o que fazer, foi a reação dele naquele momento, né? A gente respeitou, a gente conversou com a equipe da UTI, né? E deixamos bem claro para ele que nada seria feito, que ele ia receber o corpo e iria enterrar, porque isso só era feito com a permissão. Então, foi uma situação bem diferente, né, que não teve nenhuma consequência, mas para a gente, né, não foi tão difícil, porque a gente tinha já esse preparo psicológico e emocional para conseguir lidar com isso. Mas Você falou uma coisa aí, Paty, que a gente fala muito, né, dentro do trabalho da psicologia, e quem está direto na parte da saúde, assim, né, dentro dos hospitais, psicologia hospitalar, enfim, da atenção, né, primária, enfim, que é a linguagem, né? Sim. Às vezes a pessoa vai se sentir acolhida, né, vai se sentir, enfim, ouvida, quando a gente consegue levar como você levou, né, uma linguagem que ele compreendeu, olha a angústia dele, né? Quer dizer, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com a filha dele e você foi lá com a linguagem que ele entende. Quer dizer, você resolveu a angústia dele. Verdade. Era sempre uma surpresa. Isso é uma coisa, assim. Então, a gente bate muito nessa tecla, né? Vamos levar uma linguagem acessível a quem está diante de nós. Exatamente. Né? Isso. E de tanatologia. O que você... Porque, na verdade, a gente tem 10 minutinhos, moça. Passa rápido. Olha, de tanatologia, eu só tenho flores, né? Foi a melhor... Nós, da psicologia, a gente precisa saber de tanatologia. Olha, eu sempre conversei muito com o pessoal da psicologia lá da faculdade, né? E vi que realmente nem todos os psicólogos, eles têm interesse por essa área. Mas, gente, tudo que eu aprendi de tanatologia foi com a literatura da psicologia, né? Então, eu tive que ler muito. Não entra no currículo da psicologia. É muito triste. Pois é. Em algumas universidades, em eletiva.
tá? Olha, é isso. Essa faculdade, essa universidade que eu leciono, ela é a única no Brasil que tem tanatologia no conteúdo, né, da disciplina, tem a disciplina obrigatória em enfermagem, né? É isso E aí, assim, Rafael. Não, Rafael, todos tá os falando de alunos, linguagem. sim, todos os alunos de enfermagem, eles têm que passar por essa disciplina nessa faculdade. Então, assim, eu eu realmente, inicialmente, os alunos, nas primeiras, logo quando começou a disciplina, a primeira turma veio para a aula chorando. E aí eu, gente, sabe, eu fiquei, eu vou ter que fazer um trabalho, né, não de psicologia, porque eu não sei, mas eu vou ter que fazer um trabalho que dê uma acalmada na emoção, De porque acolhimento, né? Acolher. isso. Então, as aulas sempre foram muito interativas. Aí eu juntava grupos, trabalhava com artigo. Trabalho, ainda dou essa aula, né? Com artigo. E assim, o que é que os alunos me traziam? A gente realmente tem dificuldade de lidar com isso, de falar com isso. E a enfermagem, qualquer profissional, aliás, que vá trabalhar com assistência ao paciente, principalmente hospitalar, tem que falar de tanatologia. Porque a gente tem muitos relatos, né, de profissionais e de estudantes, inclusive, que chegam no hospital, têm o seu primeiro contato com a morte de um paciente e surtam. Eu tive histórias de alunos de algumas universidades, eu fiz algumas palestras, né, e eles contavam que os alunos iam para o estágio, não estavam preparados para um paciente morrer. Se preparavam assim, fazer reanimação, né, as manobras cardiorrespiratórias, mas não para lidar com o óbito e não para lidar com a família que está ali do lado. Porque mesmo que tenha psicologia, o primeiro contato é sempre da enfermagem, a enfermagem que vai estar ali do lado na hora do óbito. E às vezes na hora do óbito o familiar está ali. E a enfermagem não sabe como lidar com isso, porque ela não sabe como lidar com a própria morte, com a morte dos seus familiares. Então, isso tudo impacta, né? É um problema social, na verdade. Então, a tanatologia, para mim, é uma grande paixão, né? E além desse trabalho de o contato da morte, eu sempre trago na disciplina o contato com as religiões, porque a gente tem um país, né, e a Salvador é uma cidade com muita mistura de religião, a gente tem muito sincretismo e tem um pouco de tudo aqui. Então, eu achei importante que os alunos tivessem contato com essas religiões, então a gente sempre faz um seminário e traz representantes quando possível, de todas as religiões, para tratarem de algum assunto de tanatologia. Suicídio, depressão, que leva ao suicídio, né, que é a principal causa, doação de órgãos. Eu peço aos alunos sempre que eles decidam, que eles escolham o tema que vai ser abordado. E é muito bonito, porque quando a gente vê religiões diferentes, sentados um do lado do outro, conversando, trocando ideias, e os Nossa, alunos também, realmente a tanatologia me trouxe também, né, essa experiência, porque eu sempre trabalhei com morte e eu tenho a oportunidade de trazer a minha experiência, porque quando eu fui trabalhar com doação de órgãos, eu ressignifiquei a minha profissão e ressignifiquei a morte na minha vida, porque enquanto uns morrem, outros vão sobreviver e viver a partir daquele que se foi, né? E é isso, acho que eu E o só que tenho a você agradecer. fala aí, Paty, é muito importante para nós aqui, porque, por exemplo, a gente vive numa sociedade, né, em que você não tem direito de, a partir da vivência da morte, né, fazer o seu luto. Isso. Então, não te dão espaço, né, para você expressar a sua dor. Então, muitas vezes, a pessoa fica ali, né, com aquela dor presa, né, e esse luto, às vezes, ele vai se transformando, né, vai se transformando num luto patológico. Então, muitas vezes na clínica, a gente acaba vendo pessoas que falam assim, eu não posso chorar, tu não pode, né? Uhum. Isso. Chore, mas eu posso chorar, você deve chorar por isso, né? Então, assim, às vezes vem buscar na clínica a possibilidade de viver o seu luto, de chorar ali, porque em casa mesmo fica, não, isso vai passar, não chora não, ele está melhor, ele está num lugar melhor. Tá bom, ele pode até estar num lugar melhor, mas eu estou sofrendo, eu preciso sofrer isso aqui, né? Então, essa coisa de amenizar a dor, né? Para não fazer contato com a questão da morte mesmo, né? Exatamente, Esse exatamente. limite.
né? Esse finito traz tanta angústia que todo mundo quer se livrar logo dele. E aí não lida com isso, né? Verdade, Ressignificar o verbo, expande os horizontes. Isso aí, Rafa. Então, então, é acho muito... que Fala. psicologia e enfermagem, assim como os outros profissionais de saúde, tem que andar de mãos dadas, porque o objetivo da gente é o paciente e a família. E os nossos conhecimentos unidos conseguem fazer isso. Muito interessante, esclarecedor, muito humano. Realmente, jamais poderia imaginar a utilidade de grande abrangência. Marise, viu? Marise falando com a gente. Glória. Glória. Ótimo. Gente, perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta para a Patrícia? Precisamos passar por todas as etapas do luto. Isso mesmo. Maravilha, adorando. Oi, Cláudia! Olha, Patrícia, eu não sei os nomes, porque às vezes são abreviados, mas tem uma galera aí que foi suas alunas, completamente apaixonadas por você, com muitas saudades de você, viu? Tem a JS aqui, parceiraça, aqui, mas tem outras também, enfim. Perguntas? Alguém quer? Enfim, Paty, o que você queria deixar aí pra gente? Parabéns pela live, muito interessante. Ó, JS aí de novo. Eu também amo a Paty. Parte 2, ó. E a Glorinha, a Glória. Temos que ter a segunda parte, teremos. Joelma, sua aluna. JS é a Joelma. Certo. Joelma aqui falando. Fernanda Catarino também, sua aluna, viu? Galera aqui, Paty, foi excelente esta noite. Beijo, é o Almir esse. Almir, obrigada, Almir. Olha, oxe, eu senti grande impacto quando tive matéria de tanatologia, peraí, ai, eu sou péssima. E hoje me ajuda bastante na minha vivência profissional. Obrigada, Paty. O Oxo, eu não sei quem é o Oxo. É meu ex-aluno, já sei quem é. Então, ex-aluno. Isso aqui, Vanessa, ainda bem que eu cheguei no finalzinho, ainda bem, né? Danada. Fica gravado, né, Drica? Ai, Carla, beijos. Milena, professora que eu amo. Ô, Luciane, coisa boa tá aqui. Aí, ó, galera da Estácia. A galera da Estácia aqui tá bombando, viu? Porque tem galera do Rio. Sim. Meninas, esse é um tema que precisaria deixar de ser tabu. É verdade, Ana. Rodrigo, ex-aluno. Isso. É o Rodrigo, hoje. Rafael tinha escrito umas coisas aqui também, que eu... Aqui, Patrícia é dessas pessoas que a gente senta por um café, senhora para acabar. Senhora para caber. Delícia a live de vocês dois. Rafael é um daqueles alunos que vira amigão? Sei. É que nem Rodrigo, é que nem Rodrigo aí também. Tem um filhote mais do que lindo, ele faz arte com Lego, entendeu? Tá com uma família linda. Ellen, cheguei no final, mas vou assistir depois com certeza. Beijo, também saudade, minha linda. Bom, agora vamos lá, hein? É de um chefe aí, eu não sei se você conhece. Eu tô me achando, não sou da área da saúde, assisti tudinho, achei muito interessante mesmo. É Kael, Drica. Eu sei. Esse chefe aí. Acabar. Já corrigi, Rafael. Eu tive o privilégio de pegar essa disciplina com essa que eu amo. Essa é a Ney. Silvia, muito legal, gostei demais. Enfim, o pessoal gostando muito. Que bom. Então, assim, Paty, só te agradecer, sabe, por você ter topado, assim, de última hora, te peguei no susto. Lindo. Obrigada por me incluir nessa, viu, chefe? Queria te agradecer muito, o tema é maravilhoso, para nós da psicologia também, né? Porque são temas que a gente, querida Paty, saudades, são temas que a gente não vê com frequência. Aqui na Estácia a gente até teve uma matéria há pouco tempo de tanatologia, eu vi alguns alunos comentando, enfim, que fez muito sucesso, deu uma lista enorme, eu ainda estava por lá, enfim.
Mas eu acho que é sempre bom a gente estar falando. Então, assim, você enriqueceu demais, minha amiga. Foi bom que eu tenho saudade de você. Também. Adorei também, adoro falar desse assunto. Falou em doação, Então, falou em tanatologia. Vou marcar um só de tanatologia. Vamos sim, tranquilo. Tanatologia era a paixão. Como diz o Rafael, até acabar, até o café acabar. Até o café acabar. E queria agradecer a todos os presentes aqui, o pessoal da Bahia, o pessoal do Rio. Foi muito bom ter vocês aqui. Que a gente procure, Paty tem o Instagram dela, Calimar, né, Paty? 38. Calimar 38, quem quiser fazer contato com a Paty também é super acessível. Então, Calimar 38 é o Instagram da Paty. O meu Adriana Boneterre, na minha bio tem lá todos os meus caminhos, né? Lá do meu canal no YouTube também, tem umas coisas legais lá, pra gente estar trocando, tá? E tô com um curso novo do Genograma, tá? Fiz uma reformulação e tá direto agora só para psicologia, tá? Então, deem uma checada lá e é isso, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Paty, um beijo enorme, minha amiga. Ó, outro. Vou bater aí na Bahia, viu? Venha mesmo, estou te esperando. Eu tenho que retornar o acolhimento todo que eu tive aí para você. Você e Cleo. Já falei pro Gael que eu quero a comida, quero comer. Claro, claro. Claro. Minha irmã broca, Carlinha, minha irmã broca, coisa da Bahia. Da Bahia. Também quero parte 2, Paty, beijos, venha. É isso aí, gente. Obrigada, viu, pelo carinho, pela presença. Letícia também. Paty. Tchau. Maria, até a próxima. Obrigada pela tua presença. Uma honra. Eu cuido da comida. Fechou. Tchau. Tchau, gente. Beijos.